Olá, pessoal! Hoje nós vamos discutir o grupo das bactérias no estudo da biodiversidade. Quando a gente fala bactérias, a gente está nos referindo a organismos que são unicelulares, ou seja, constituídos de uma única célula, são seres procarióticos, ou seja, não apresentam núcleo individualizado pela presença da carioteca. Então, o material genético desses seres, ele se encontra disperso no citoplasma e eles podem ser encontrados tanto na forma isolada, como formando colônias. E esse grupo, especificamente, ele vai pertencer ao reino Monera, que é o único reino procariota no que diz respeito à biodiversidade. Esses são micro-organismos sem núcleo verdadeiro, né? E eles vão possuir uma única organela citoplasmática, que é o ribossomo, né? Dentre as características gerais das bactérias, a gente vai citar que as bactérias apresentam um único cromossomo circular, que vai estar disperso no citoplasma, e esse DNA bacteriano, ele não está associado a proteínas histonas, né? Então, só fazendo um adendo, o nosso DNA, ele é muito mais complexo em termos de quantidade de genes do que muitas bactérias. E justamente por essa complexidade, o nosso DNA se organiza, né, dentro do núcleo da célula, associado a proteínas que a gente chama de histonas. O DNA bacteriano geralmente é bem menor e ele não se organiza da mesma forma que o nosso cromossomo. Então, ele não está associado a essas proteínas histonas, né? Além do cromossomo único circular, as bactérias elas podem apresentar filamentos duplos de DNA circular que a gente chama de plasmídios. Nem toda bactéria tem plasmídio, mas geralmente o plasmídio, quando ele está presente, ele está associado com genes de resistência a drogas, né? Algumas bactérias, elas vão possuir a parede celular constituída de peptídeo, glicano, né? Então, a gente vai ver que as bactérias são classificadas em dois grandes grupos, gram-positivas, gram-negativas, e a gente vai discutir isso mais à frente. E elas podem formar esporos de resistência que geralmente a gente denomina de endósporos. Esses esporos eles estão relacionados à sobrevivência desses micro-organismos em ambientes em que a condição ela não é ideal para a sobrevivência, mesmo que de bactérias. E muitas dessas bactérias, elas podem apresentar mais de um flagelo, né? E esses flagelos, eles têm uma organização estrutural diferente dos flagelos observados, por exemplo, no espermatozoide humano, né? E justamente por essa diferença estrutural, a gente vai perceber que os flagelos bacterianos não são formados pelos centríolos. Então, aqui a gente tem uma imagem que demonstra a diversidade de células bacterianas. Então, da mesma forma que a gente discutiu lá no capítulo sobre vírus, a gente vai discutir também a diversidade de formas, né, das bactérias. Então, elas podem se organizar como cocos, como diplococos. Os streptococos lembram muito, né, um cordão de pérolas. Os estafilococos, eles têm uma organização em cachos de uva. Existem bacilos, vibriões, como é o vibrião da cólera, né? Espirilos, ok? Algumas são espiroquetas, né? E a gente também tem streptobacilos e a sarcina, tá? Então, essa diversidade de formas, né? E organizações vão refletir também a diversidade de gêneros bacterianos observados na natureza. Então, quando a gente fala das características gerais bacterianas, a gente vai sempre ver um desenho esquemático que vai apresentar para nós uma parede celular,
essa parede celular, ela vai ter constituições distintas, a gente vai discutir isso. Externamente a essa parede celular, a gente tem a cápsula, né? A cápsula, muitas vezes, ela vai representar um fator de virulência para a bactéria. A gente vai ter internamente essa parede celular uma membrana plasmática que está intimamente ligada a ela. E dentro do citoplasma bacteriano, a gente vai ter a figura do cromossomo circular como um emaranhado, né? Formando o que a gente chama de nucleoide. Lembrando que não existe delimitação aqui, ó, por membrana, né? Desse nucleoide, então ele está disperso literalmente no citoplasma. A única organela observada é o ribossoma, então a gente vai ter síntese de proteínas acontecendo dentro do citoplasma bacteriano e a gente consegue perceber também o flagelo, aqui único, e as fímbrias ou piles, né, que estão aí intimamente associados à cápsula bacteriana. Então, vamos discutir cada um desses constituintes, né? A cápsula, ela é formada pelo glicocálice, né? Glicocálice, ele é constituído majoritariamente de carboidratos, tá? De açúcares, e ele consiste em uma substância, então, polissacarídica, que é produzida no citoplasma bacteriano e secretado para a sua superfície. Quais são as funções que a gente pode atribuir a essa cápsula? Primeiro, ela vai impedir que a célula seja fagocitada pelas células de defesa. Por quê? Essa substância polissacarídica, ela tem um aspecto pegajoso. Isso vai dificultar a fagocitose, tá? Ela também promove a adesão das bactérias em diferentes substratos, seja no dente humano, seja no trato respiratório, na mucosa intestinal e também no ambiente no qual a gente se encontra, né? Então, por exemplo, quando a gente fica muitas horas sem escovar os dentes, se a gente passa a língua pela superfície dentária, a gente nota que os dentes estão ásperos, justamente porque, né, a gente não pode se esquecer nunca que a gente tem mais bactérias associadas à nossa boca do que ao nosso próprio intestino, né? Ou até mesmo se comparado à nossa genitália. Então, essas bactérias, quando elas têm alimento em abundância, né, disponível em decorrência da ausência da escovação, elas conseguem formar um biofilme na superfície dentária que dá aquele aspecto áspero para o dente. Quando a gente faz a escovação mecânica, né, com a escova e a gente passa a escova várias vezes sobre a superfície dentária, a gente remove esse biofilme, né? E aí, depois da escovação, se eu fizer a mesma coisa, eu vou notar a superfície dentária muito mais lisa, tá? Então, muitas vezes a cápsula está diretamente relacionada à formação desse biofilme. E também essa cápsula ela vai proteger as bactérias contra a desidratação e como muitas vezes ela é uma cápsula espessa, ela também protege contra choque mecânico, tá? As fímbrias, né, que geralmente elas se assemelham a cílios e elas estão amplamente distribuídas aqui na superfície bacteriana, elas vão representar apêndices que se estendem da membrana plasmática, né, passando pela parede celular e pela cápsula e vão emergir para o meio externo. E elas podem ocorrer em toda a superfície da célula bacteriana. A função das fímbrias é fixar a bactéria ao substrato e a outras células. E uma outra função que a gente vai atribuir também a um determinado tipo de fímbria, né, que eu denomino de pili ou pilissexual, geralmente ele está presente em menor número e ele também ele é mais longo estruturalmente falando, e a função desse pili é formar uma ponte citoplasmática, ou seja, um ponto de união entre bactérias, né? E isso vai permitir, em muitas situações, a transferência de informação genética durante o processo reprodutivo, que a gente chama de conjugação, né?
Então, eu tenho uma diversidade bacteriana no ambiente, eu tenho uma bactéria que eu chamo aqui de positiva ou mais, ou doadora, que ela tem uma característica vantajosa que essa outra bactéria não tem. Essa bactéria negativa, né, ela vai ter o pile sexual, então ela conecta o seu pile sexual a outra bactéria, e através desse pile vai haver a doação, né, de uma cópia dessa característica da bactéria positiva para a negativa, ou seja, da doadora para a receptora. A partir do momento que isso acontece, essa bactéria inicialmente negativa, ela ganha uma nova característica genética e ela passa a expressá-la porque ela recebeu o gene responsável, uma cópia do gene responsável pela manifestação dessa característica, tá? Então, nós percebemos que esse pile, muitas vezes ele está associado à transmissão de resistência, por exemplo, a drogas de uma bactéria para a outra, tá? Falando um pouquinho agora a respeito do flagelo, né? O flagelo, ele é responsável basicamente pelo deslocamento bacteriano, né? E ele vai se estender da membrana celular, passando pela parede celular e vai atingir a região externa, assim como as fímbrias, né? E o número de flagelos, ele é bastante variável entre as bactérias, tá? Esses flagelos, já que eles não são constituídos, né, não são provenientes ou oriundos do centríolo, eles são constituídos de uma proteína chamada flagelina, tá? E eles podem estar em número de 1, 4, um de cada lado ou múltiplos. Isso vai depender muito do gênero bacteriano em questão, tá? Mas, em geral, quanto maior o número de flagelos, maior a capacidade de locomoção que a bactéria tem. Quando a gente fala da parede celular, a gente viu que a parede celular é um envoltório externo à membrana plasmática, ele é semirrígido e ele é composto por peptidoglicanos, né? Então, associações entre aminoácidos e carboidratos. E ele é responsável tanto pela manutenção da forma quanto pela proteção da célula bacteriana. E esses peptidoglicanos são polímeros formados a partir da associação de carboidratos a proteínas, tá? Todas as vezes que a gente fala de bactérias, a gente vai separar essa bactéria em dois grandes grupos. O grupo das bactérias gram-positivas e o grupo das bactérias gram-negativas. O que seria isso? O gram, ele é uma coloração, tá? Que recebeu esse nome porque ela foi desenvolvida por um bacteriologista dinamarquês chamado Hans Gram, tá? Ele desenvolveu essa técnica, perdão, aqui tá trocado. Eu não vou conseguir corrigir agora, mas essa técnica ela foi desenvolvida em 1894, tá? Então tá invertido aqui o 8 com o 9. Então, em 1894, por esse bacteriologista, e em sua homenagem, ela foi denominada coloração de Gram. Então, toda vez que a gente escreve Gram, a gente tem que escrever com a letra G maiúscula, no mínimo, né? Porque é um nome próprio, tá? Então, essa coloração de Gram é uma técnica que me permite diferenciar a bactéria gram-positiva da bactéria gram-negativa. Então, posteriormente ao desenvolvimento da coloração, a ciência conseguiu demonstrar o porquê da diferença dessa tecnologia de coloração, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, na bactéria gram-positiva, externamente à membrana plasmática,
eu tenho uma parede celular que é constituída de várias camadas de peptídeo-glicano associada a ácido teicoico, né? Já a bactéria gram-negativa, ela tem a membrana plasmática, uma fina camada de peptídeo-glicano. Externamente, ela tem uma membrana que é similar à membrana plasmática, mas que a gente chama de membrana externa. Então, a parede celular de gram-positiva é diferente da parede celular de gram-negativa. E justamente pela diferença de composição dessas paredes, é que elas respondem de forma diferente à técnica de coloração de gram. Então, vamos ver como é que funciona isso, né? Então, na coloração de gram, a gente utiliza corantes à base de iodo, né? E aí, o que vai acontecer com a utilização desse corante, tá? Num primeiro momento, eu vou lançar o cristal violeta sob a lâmina que eu produzi com o esfregaço, né, bacteriano, ou seja, eu pego a colônia bacteriana e distribuo ela numa lâmina de vidro com o auxílio de uma alça. Depois que eu faço isso, eu fixo com calor, né, essa colônia na lâmina de vidro. Feito essa fixação, eu lanço sobre aquela lâmina um corante chamado cristal violeta, né? E esse cristal violeta, ele tem essa cor violeta, púrpura, né? E essa cor, ela é atribuída à presença do iodo. E o iodo, ele vai impregnar na parede celular, né? Tanto da bactéria gram-positiva quanto da bactéria gram-negativa. Num segundo momento, eu vou usar um mordente. Esse mordente é o que eu chamo de tintura de iodo. Aquela tintura de iodo que a gente usa, por exemplo, em processos cirúrgicos, que tem uma coloração amarelo, amarronzada, né? E esse mordente, ele vai, de certa forma, intensificar a interação entre o cristal violeta que eu usei antes e a parede celular bacteriana, né? Então, eu fiz a fixação, joguei o cristal violeta, deixei escorrer. Nesse momento, eu vou ver que o meu esfregaço ele vai estar com essa coloração púrpura, violácea, né? Aí eu lanço o mordente, que é a tintura de iodo. A tintura de iodo ela vai intensificar ainda mais a interação entre o cristal violeta e a membrana plasmática e a parede celular bacteriana. Isso porque esse mordente, né, essa tintura de iodo, ela vai favorecer a desidratação da estrutura da parede. Então, eu aproximo a parede celular do cristal violeta, né? E em seguida, eu vou usar uma solução que eu chamo de descolorante. Essa solução descolorante é um solvente, geralmente, né? Eu vou usar um solvente orgânico, como um éter, por exemplo, e eu vou lavar essa lâmina, né? Que foi inicialmente submetida ao cristal violeta e à tintura de iodo. Quando eu faço essa descoloração, né, essa lavagem, o que acontece? Na bactéria gram-negativa, como essa rede de peptídeo-glicano é bem pequena, eu facilmente consigo remover o cristal violeta, né, da sua estrutura, e aí aquele esfregaço que inicialmente estava púrpura, ele descora, né? Agora, na bactéria gram-positiva, como existem várias camadas de peptídeo-glicano, é mais difícil desse descolorante retirar todo o cristal violeta que está aqui, né? Entre meio a essa rede. Nessa situação, eu tenho ainda a retenção do cristal violeta na estrutura da parede celular bacteriana.
E aí, se eu olhar contra a luz, eu já vou conseguir enxergar a lâmina que descoloriu e a lâmina que continua púrpura, né? Essa bactéria que vai manter essa cor púrpura, eu chamo de gram-positiva, porque ela coloriu durante a coloração de gram, né? E a bactéria gram-negativa, como ela sofreu a descoloração, né? Eu vou usar um contracorante aqui para conseguir enxergar ao microscópio as células bacterianas, né? E aí eu vou recorrer a um contracorante que geralmente é a safranina. E aí, o que eu vou notar? A bactéria gram-positiva ao microscópio, ela fica púrpura, roxa, né? Um roxo azulado. A bactéria gram-negativa, como eu contracoro com a safranina, que é vermelha, ela vai ficar avermelhada, né? Então, gram-positivas ficam púrpura, mediante coloração de gram-negativa ficam avermelhadas nessa coloração de gram. Isso é extremamente importante num diagnóstico laboratorial, por exemplo, de uma infecção bacteriana, porque determinados antibióticos são eficazes apenas contra bactérias gram-negativas, enquanto outros são eficazes apenas contra bactérias gram-positivas. Então, se na coloração de gram eu já consigo ver que as bactérias são diferentes, e consigo classificá-la com relação à coloração de gram, eu já posso, né, de certa forma, orientar o médico com relação à terapêutica, a forma de tratar esse paciente acometido. E isso muitas vezes pode ser decisivo para salvar a vida desse indivíduo, tá? Então, mesmo que eu não conheça num primeiro momento qual é o gênero bacteriano implicado no processo, o simples fato de eu indicar para o médico é gram-positiva ou é gram-negativa, já dá para ele alternativas mais seguras com relação ao tratamento do indivíduo acometido pela infecção bacteriana, tá? Então, vamos falar agora do constituinte membrana celular, né? A membrana celular, ela é lipoproteica, semelhante à membrana celular dos organismos eucariontes, e ela vai ter várias funções. Ela vai proteger a célula, ela vai permitir o transporte seletivo de nutrientes, ela faz a síntese de componentes da parede celular, ela muitas vezes secreta enzimas digestivas, é a membrana celular que realiza o processo de respiração celular nas bactérias. Ela vai ancorar os flagelos, as fímbrias, os piles, se eles estiverem presentes. E muitas vezes ela também vai armazenar pigmentos e enzimas relacionados ao processo fotossintético, no caso das cianobactérias ou bactérias azuis, né? Quando a gente fala de citoplasma bacteriano, a gente vai falar de um conjunto, né, de uma solução, na verdade, que é constituída majoritariamente por água, e 1/5 dela é constituída por substâncias que vão estar dissolvidas ou em suspensão, né? E sempre citoplasma pode ser referenciado como hialoplasma ou citossol, porque são denominações sinônimas, tá? Ela possui no seu conteúdo ribossomos como única organela, podem estar presentes os plasmídios, o cromossomo circular único na região do nucleóide também vai estar disperso nesse citoplasma, tá? E esse nucleóide, né? Vamos lembrar que nas bactérias eles não possuem um núcleo delimitado por membrana nuclear eucarioteca, e então eu só vou verificar uma região celular que concentra majoritariamente esse DNA bacteriano, que é único e circular, tá?
não estão presentes nas células bacterianas nem as proteínas histonas, nem o nucleolo, nem a carioteca que eu enxergo nos eucariontes, tá? E o plasmídio, como eu já adiantei, ele é um DNA extracromossômico, né? E então, se ele é extracromossômico, geralmente ele vai reunir características que não são essenciais à manutenção da vida dessa bactéria. Então, eventualmente, ela pode perder o seu plasmídio, tá? E ele representa de 1 a 5% do tamanho do cromossomo bacteriano, geralmente, e podem conter genes para diversas atividades. A principal delas é a resistência a antibióticos, né? Então, se os genes de resistência a antibióticos estiverem presentes, normalmente eles estarão presentes no plasmídio, tá? E também é no plasmídio que vão estar presentes os genes responsáveis pela síntese de toxinas e também os genes que codificam enzimas que vão ativar a degradação de carboidratos e substâncias externas à bactéria, né? Como o tolueno, a cânfora, os hidrocarbonetos de petróleo, né? Então, a gente consegue perceber que geralmente o plasmídio, né? Ele está relacionado, de fato, à resistência bacteriana, seja a drogas, né, usadas na terapêutica, seja a substâncias que podem ser utilizadas, por exemplo, como desinfetantes, né, esterilizantes. E também quando a bactéria produz toxinas, né, geralmente o gene também, para a síntese dessa toxina, ele é um gene plasmidial, ok? Então, vamos falar um pouquinho desse endósporo, né? A gente falou que as bactérias podem formar estruturas de resistência, que eu chamo de endósporos, que são estruturas de latência, que vão geralmente ser bastante resistentes, tanto a agentes físicos como a agente químico, né? Então, em situações em que essa bactéria é exposta a condições adversas frequentemente, ela pode ter a capacidade de esporulação, né? E ela vai manter essa esporulação até que aquela condição inadequada ela deixe de existir, e aí nessa situação ela quebra a dormência e volta ao seu estado fisiológico normal, tá? Existem relatos de dormência, né, por milhares de anos, tá? E retomando as condições ambientais favoráveis, a quebra da dormência e a reinserção dessa bactéria no aspecto fisiológico usual para aquela bactéria ou aquele gênero em formação, né? E aí a gente vê aqui o processo de formação desse endósporo, né? Que basicamente vai consistir num processo controlado de desidratação, de economia energética, economia com relação ao consumo de nutrientes, liberação de material genético excedente não necessário à sobrevivência da bactéria, até que ela vai encerrar essas informações indispensáveis num endósporo, né, que é rígido, que é resistente e vai permanecer assim até o momento em que as condições retornem ao que é considerado normal ou agradável. Quando a gente fala das bactérias, a gente tem que se lembrar também que elas têm uma diversidade metabólica muito grande, tá? Existem bactérias que vão fazer o processo respiratório, né? Então, na presença do oxigênio, elas respiram. Se o oxigênio não estiver disponível, não tem importância, elas vão ter habilidade fermentativa. E para alguns gêneros bacterianos, a gente vai ver que o oxigênio, inclusive, ele representa uma substância tóxica. E nessa condição, a gente vai classificar essa bactéria como anaeróbia estrita, né? Então, a anaeróbia estrita é aquela que o oxigênio para ela tem toxicidade. Inclusive, é capaz de matar essa bactéria. Então, o Clostridium tetani, o Clostridium botulínico,
eles são exemplos de bactérias anaeróbias estritas, tá? As bactérias anaeróbias facultativas são essas que, na ausência do oxigênio, fermentam. Se ele estiver presente, respira, né? Elas vão representar, na verdade, a grande maioria das bactérias que existem na natureza. As aeróbias estritas, elas geralmente estão em menor número, né? Porque necessariamente elas precisam da existência do oxigênio para a sobrevivência. É o caso da Pseudomonas, por exemplo, né? Que é um agente importante de causa de infecção hospitalar, tá? E quando a gente fala no aspecto nutricional, a gente também vai observar uma diversidade significativa. Existem bactérias que são autótrofas, nesse caso elas vão realizar o processo fotossintético. Se elas utilizarem da energia luminosa, é o caso das cianobactérias. Existem aquelas bactérias que são quimiosintetizantes, então elas vão utilizar a energia gerada em reações de oxidação para catalisar reações de produção de matéria orgânica, né? Nesse caso, elas são quimiosintéticas. Então, a Nitrosomonas, por exemplo, que é uma bactéria de solo, ela é quimiosintética. Então, dependendo da condição ambiental, a bactéria pode ser fotossintetizante, quimiosintetizante. Vamos lembrar que ambos os processos são processos de produção do próprio alimento. E existem bactérias também que são heterótrofas, ou seja, não produzem o alimento, mas vão obtê-lo no ambiente no qual ela se encontra. Então, elas vão fazer isso via processo respiratório ou via processo fermentativo, tá? Ambos os processos também são de extrema relevância, não só para as bactérias, mas também para outras formas de vida, tá? Então, a gente vê que as bactérias, assim como os vírus, são muito diversos do ponto de vista estrutural e existem características muito diferentes também no que diz respeito à diversidade metabólica e nutricional bacteriana, tá? Nas próximas aulas, a gente vai focar no aspecto reprodutivo e também a gente vai focar nas doenças associadas às infecções bacterianas, tá bom? Então, até a próxima oportunidade, pessoal.